Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 14. Essa vai ser a primeira leitura. 1 Tessalonicenses 2, o verso de número 14 até o 18. Diz assim o texto: tanto é assim, queridos irmãos, que vos tornastes discípulos das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Afinal, também vós padecestes da parte de vossos próprios patrícios as mesmas crueldades que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente assassinaram o Senhor Jesus e os profetas, como igualmente nos perseguiram. Eles fizeram o que era mal diante de Deus e são hostis a todos, esforçando-se ao máximo para nos impedir de pregar aos não-judeus, a fim de que estes sejam salvos. Dessa forma seguem acumulando seus pecados. Contudo, sobre eles chegou finalmente a ira de Deus. Nós, no entanto, amados irmãos, privados momentaneamente da vossa companhia pessoal, mas não distantes do vosso coração, trabalhamos incessantemente com o objetivo de ir e ver os vossos rostos. Por isso, queríamos visitar-vos. Eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não somente uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos. Agora você vai abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 6. Diz assim o texto: e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônicos. Essa, irmão, é a palavra do Senhor, 2 textos essa manhã, mas que o meu desejo sempre é que aquilo que é letra, que é texto, que é escritura, que é palavra de Deus sim, mas está aqui registrada em forma literária, se torne materialidade, se torne carne, sangue e vida na sua vida, se torne discernimento e experiência e se desdobre como bondade, fé e justiça no chão de cada dia. Não sei se você acompanhou aí a semana turbulenta que nós tivemos, mas em Brasília o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, foi voto vencido por 3 vezes nas audiências. A segunda turma da corte, da qual fazem parte Gilmar Mendes e Dias Toffoli, decidiu revogar as prisões do pecuarista José Carlos Bunlai e do ex-tesoureiro do PP João Cláudio Genu, condenados em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. O José Carlos Bunlai foi condenado a 10 anos de prisão por gestão fraudulenta de instituição financeira e por corrupção passiva.
o João Cláudio Genu foi condenado a 9 anos por corrupção passiva e associação criminosa. O terceiro revés do ministro foi a decisão de dar seguimento à tramitação de habeas corpus para o ex-ministro José Disseu, atualmente preso, com 2 condenações na Lava Jato, uma por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa, 23 anos, e a outra por corrupção e lavagem de dinheiro, 11 anos. Aí eu me pergunto, será que um juiz federal, para condenar um réu, colocar ele na cadeia, não tenha argumentos e provas suficientes que foram concedidas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, pelas testemunhas, por provas documentais? E aí, os ministros do Supremo, ou parte deles, da segunda turma, 2 dos quais eu já citei, decidem revogar a prisão que um outro colega, baseado em toda essa análise cuidadosa, havia estabelecido. Eu penso que são decisões absurdas, são descabidas, mas nós estamos no Brasil, e no Brasil você precisa ter um ministro para chamar de seu. E, ao meu ver, o Edson Fachin, diante da sua impossibilidade de reverter o quadro, em entrevista disse de forma sarcástica, mas refinada e inteligente: saio daqui com vontade de reler Um Inimigo do Povo, que é uma obra teatral do dramaturgo norueguês do século XIX, Henrik Ibsen. Sabe o que é que essa peça aborda? Aborda justamente o drama de um homem que queria salvar a cidade dos descalabros, das intemperanças e da bandidagem, mas acabou, por conta dos interesses dos poderosos, virando o grande inimigo do povo. Eu tenho uma questão para você essa manhã. Por que que, por vezes, nós estamos fazendo a coisa certa e ainda assim aquilo que nós realizamos dá errado? Porque há circunstâncias em que nós estamos realizando tudo com o melhor coração, com a melhor consciência, com a melhor das atitudes, respaldado nos mais altos valores, e ainda assim as coisas dão errado. Talvez você vai ficar aí especulando que isso acontece porque Deus não quer. Ou talvez você me diga que isso não acontece porque você, de alguma forma, está quebrando algum valor, algum princípio. Quem sabe você está em pecado. Quem sabe você está debaixo de maldição. Nós somos uma geração hoje fortemente influenciada e impregnada pela teologia da prosperidade, pelo positivismo, que afirma que se você tiver, por exemplo, um revés financeiro, é porque você está em pecado. Quem sabe é porque você não deu o dízimo. Ou quem sabe é porque você não pagou o carnê da campanha e não está em dia com a receita celestial. Aliás, eu perdi o prazo do imposto de renda e já estou em débito com a Receita do Brasil. Vou ter que, segunda-feira, entregar com atraso e levar uma multa. Se você, por exemplo, tiver uma doença, preconiza os teólogos da prosperidade, e você não for curado, é porque você não crê em milagre. E aí o problema é seu, porque a Bíblia diz que Deus cura. E se você então está enfermo, é porque você não acredita nos dons do Espírito Santo. Se você, por exemplo, tiver uma depressão, que é a doença do século, é o mal desses dias, e você não é liberto disso, é porque você não tem fé. Você ora pouco. Você não acredita que Deus possa reconstruir a alma das pessoas.
Se você tiver, por exemplo, uma crise no seu casamento, é porque você está orando pouco. E aí, como você não ora, a sua família ficou entregue à bandalheira. E a sua relação começou a esfarelar. Se você estivesse orando, aí isso não aconteceria. Se você tiver uma crise profissional, é porque, quem sabe, você está tendo algum comportamento desviante. Sabe-se lá se você foi num barzinho e tomou uma cerveja? Sabe-se lá se você foi na praia? Sabe-se lá se você foi assistir a partida de ontem, Santa Cruz Esporte, e ver o Leão ser humilhado, sofrimento. E aí, por conta de algum desvio comportamental, você foi na boate dançar, você foi fazer alguma coisa que fere a cartilha dos crentes, aí você sofreu um revés na sua profissão. E aí a teologia da prosperidade é o seguinte: não pode acontecer nada de ruim com você. Não pode acontecer nenhum desengano, nenhum desencanto. Você tem que viver uma vida de sucesso, de vitória, de conquista, de alegria, de felicidade, de saúde, de gozo, o tempo inteiro. E para os que não vivem segundo os seus preceitos, Deus está sempre na esquina, com um porrete na mão, doido para dar uma marretada na sua cabeça, porque você não fez o que deveria fazer. E aí Deus se torna um contabilista, fazendo encontro de contas com a existência caída. O Deus que joga pôquer, abençoa uns, amaldiçoa outros, está sempre blefando e você não sabe o que é que ele pensa. Essa semana eu estive aconselhando uma pessoa que possui uma rede de lojas de varejo, e ela está experimentando uma grave crise nos negócios. E aí essa pessoa, já angustiada, já aflita, já desesperada, porque tem feito tudo o que é possível fazer, tem agido com toda a lisura possível, tem feito planejamento estratégico, tem motivado a equipe, tem usado de estratégias empresariais, tem gasto recursos para investir no empreendimento, e ainda assim as coisas continuam dando errado. E aí a pessoa me questiona: pastor, será que eu estou debaixo de alguma punição? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu estou debaixo de uma maldição? Será que eu fui vítima de uma feitiçaria, de um trabalho de macumba? E aí eu respondi o seguinte: olha, nós estamos num país em crise, nós estamos com 14 milhões de desempregados, nós estamos sem crédito porque os juros dos bancos estão escorchantes, e o crédito é o que financia as pessoas a comprarem e a fazerem, por exemplo, reformas, ampliações, a comprarem um apartamento, a trocarem de carro, a fazerem uma viagem, a realizarem um curso de pós-graduação. E esses fatores todos somados desemboca em crise. E a pessoa me disse: mas tudo que eu estou fazendo está dando errado. E aí eu perguntei: e por que não deveria dar errado? E qual é o problema de dar errado? E quem foi que disse que tudo que você faz tem que dar certo? E quem foi que disse que tudo que você pisa se torna seu e santo? E quem foi que disse que tudo que você toca vira ouro, como Midas? E quem foi que disse que a doença nunca vai bater na sua porta? Quem foi que disse que a depressão nunca vai lhe visitar? Quem foi que disse que suas relações nunca vão entrar em crise? Quem foi que disse que o seu negócio vai estar sempre faturando no limite e enchendo o seu bolso? Porque quem lhe disse isso
lhe ensinou uma doutrina de demônio e lhe anunciou um Deus que não tem nada a ver com o Deus que se revela nas Escrituras. Essa manhã eu queria tratar desse tema com você, de forma honesta, de forma verdadeira, de forma contundente, quem sabe aí quebrar um bocado de paradigma e tirar um bocado de minhoca que botaram na sua cabeça. Mas eu não quero fazer isso sem antes nós termos um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, nós vivemos num mundo em crise, vivemos numa sociedade corrupta, estamos no país do desmando, somos governados por bandidos. A própria sociedade também está corrompida. A igreja está corrompida. E diante de um cenário como esse, diante de um mosaico como esse, as coisas dão errado. E muitos dos nossos planos se frustram e muitas das nossas conquistas se perdem. E relações se fragmentam, se fragilizam e até se acabam. E projetos profissionais sucumbem. E a gente adoece, a gente deprime, e a gente fica com crise de ansiedade. Porque a vida é bela, mas o mundo é mau. Nesse mundo em que tu nos advertistes que nós teríamos aflições, nós esperamos viver pacificados, mesmo que as coisas não estão dando certo, a gente espera que tu nos acuda e nos acolha, e nos abrace nas nossas dores, nas nossas perdas e nas nossas inquietações. E aqui lembramos do profeta, que diz que mesmo que não haja fruto na videira, e mesmo que não haja leite no curral, e mesmo que toda a esperança sucumba, ele ainda continua esperando no Deus da sua salvação. Nós esperamos e confiamos em Ti, Senhor. Em Ti está a nossa força. Nós aguardamos a Tua salvação e Te pedimos que essa manhã Tu alargues o nosso entendimento, abra a nossa mente e quebrante o nosso coração para entendermos a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Fiz uma leitura extraordinária essa manhã de 2 textos das Escrituras em livros distintos, o primeiro em Atos, escrito por Lucas, e o segundo, uma carta de Paulo, segundo os teólogos, os biblicistas, os doutores dos textos, o primeiro escrito neotestamentário, a carta de 1 a Tessalonicenses. Agora, apesar de estar em contextos diferentes, em livros diferentes, os 2 textos estão circunscritos na mesma ambiência. Eles foram vividos mais ou menos entre os anos 50 e 52 depois de Cristo, na segunda viagem missionária de Paulo. Ou seja, talvez o texto de 1 Tessalonicenses tenha sido o primeiro, o de Atos tenha sido o segundo, talvez o contrário, mas o fato é que são passagens históricas que acontecem correlatamente, estão próximas uma da outra. No texto de 1 a Tessalonicenses, Paulo havia plantado ali naquela região de Tessalônica uma comunidade, mas logo depois que ele estabeleceu essa igreja e as pessoas começaram a se chegar, houve uma resistência muito forte dos judeus, o que, aliás, acontecia praticamente em todas as igrejas que Paulo estabelecia. Os judaizantes chegavam e criavam conflitos. E o problema foi tão grande que Paulo teve que deixar a cidade de Tessalônica, e depois ele enviou Timóteo para ajudar ali no estabelecimento e no fortalecimento da fé daqueles irmãos. E o texto que nós lemos, Paulo diz: olha, não só eu sofri
uma forte resistência dos judeus, como agora eu percebo que vocês também estão sofrendo resistência dos gregos. Ou seja, a comunidade que havia sido plantada ali estava tendo dificuldades com as pessoas da própria cidade, que estavam ali fazendo um embate com a fé que eles estavam tentando experimentar. E aí, na narrativa do apóstolo, a gente vê que ele diz: olha, eu tive vontade de voltar, eu tive vontade de estar aí com vocês, eu tinha vontade de ajudar vocês a edificar a fé em Jesus que lhes foi ensinada. Eu tinha vontade de gastar tempo, de visitar pessoas, de estar nas casas, de partir o pão com vocês, mas Satanás me impediu. E sendo assim, eu não pude, eu não consegui, eu não dei conta de chegar até vocês e de fazer aquilo que estava proposto no meu coração. Esse é o contexto da primeira leitura que nós fizemos da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quando nós vamos para Atos 16, na narrativa de Lucas, ali no mesmo contexto, naquela segunda viagem, dentro dos acontecimentos e das circunstâncias que se revelam naquele momento, Paulo e a equipe que com ele estava havia tido um sucesso de plantação de igrejas na Ásia Menor. E aí ele havia feito esse planejamento para a segunda viagem. Imagina, o seu coração está cheio de expectativa. Ele quer voltar a essas comunidades para confirmar a fé dos irmãos, dentre elas provavelmente a igreja de Tessalônica. Ele quer aprofundar o trabalho que havia iniciado. Mas diz o texto que quando ele parte para realizar esse empreendimento, o Espírito Santo impediu ele de avançar. Ou seja, não obstante o desejo de Paulo ser bom, não obstante o seu coração estar cheio de fé e de alegria, não obstante os seus braços e os seus pés estarem aptos para a tarefa, não obstante o que vai ser feito é uma coisa boa e que vai trazer benefícios para o reino de Deus, ainda assim, o Espírito Santo, diz o texto, não permitiu que ele fosse, e as portas se fecharam. E ele foi para a cidade de Trode, que na verdade era a abertura de portas para o apóstolo entrar na Europa. E aí eu quero usar essas duas passagens, que estão no mesmo contexto, e é bom que eu reforce isso, para lhe dizer que no texto de Tessalônica, Paulo foi impedido por Satanás de fazer aquilo que ele desejava fazer. No texto de Atos, quando ele está com o desejo de ir para a Frígia, ele foi impedido pelo Espírito Santo de fazer aquilo que ele estava desejoso de fazer. Portanto, há situações na nossa vida em que os impedimentos surgem e eles aparecem como uma ação do diabo, de forças das trevas, de um cenário que por vezes até não nos é perceptível, de circunstâncias que nos fogem inclusive ao controle. Há outras circunstâncias em que os impedimentos são feitos pelo Espírito Santo. E as coisas não acontecem como a gente desejava. E as coisas não ocorrem como a gente planejava. E é uma resistência do próprio Espírito Santo para que aquilo não aconteça, não obstante os fins sejam os mais justificáveis e nobres possíveis. E eu diria que há uma terceira categoria, que as coisas às vezes não acontecem, que impedimentos se levantam, que impossibilidades surgem, porque nem foi o diabo, nem foi o Espírito de Deus, mas foram as circunstâncias naturais da vida. São os fluxos, são os encadeamentos
são os desdobramentos da própria existência. E, obviamente, olhando para cada uma das situações da vida, a gente deve buscar discernir o que está acontecendo. A gente deve discernir se a nossa luta é uma luta espiritual com forças das trevas, e se é o diabo que está fazendo articulações, e mesmo sem ter poder, mas ele é um coreógrafo que monta cenários, e que não raras vezes cria impedimentos e dificuldades, e utiliza pessoas para nos causarem danos. Sim, nós precisamos discernir. Paulo diz, na sua carta aos Efésios, que nossa luta não é apenas com coisas concretas, tangíveis, e com homens de carne e osso e sangue, mas que existem potestades espirituais, existem camadas que nós, por vezes, não enxergamos. Também precisamos discernir quando os impedimentos são da parte de Deus, que é Deus quem nos está segurando, que é Deus quem nos está impedindo, que é Deus quem está permitindo que aquilo aconteça, porque Ele tem um outro propósito, Ele tem um quadro mais amplo que nós não enxergamos. Ele tem outros objetivos, como no caso de Paulo, que era não ficar mais na Ásia, mas entrar pela Europa e iniciar ali com Lídia a primeira igreja no velho continente. E nós precisamos também entender, porque Deus tem o direito, a liberdade de dizer não. E há outras circunstâncias e situações que não é nem uma coisa nem outra. É simplesmente o fluxo da vida. É simplesmente um conjunto de acontecimentos desordenados, porque o mundo é caído. Não há lógica na existência nesse planeta. As coisas não são como deveriam ser. Elas são como é possível ser. E aí eu me lembro de uma música do Guilherme Arantes, que na minha época de juventude fazia muito sucesso, 1997, e ele lançou uma canção que dizia assim: vivendo e aprendendo a jogar, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. Deixa eu lhe dizer uma coisa essa manhã, meu amigo, minha amiga, você que me assiste, nem sempre vai dar certo. Nem sempre o que você faz dá certo. Nem sempre o que você planeja acontece. Nem sempre os seus sonhos se tornam realidade. Nem sempre o que te venderam como desejo de Deus é desejo de Deus. Nem todo barco que você entra, Deus está nele. E mesmo em circunstâncias onde você está fazendo tudo certo, onde você tem boa intenção, bom coração e boa consciência, onde você está agindo debaixo de princípios, onde você está orando e você está quebrantado, e você está lendo as Escrituras, e você está frequentando os encontros, e você está tendo comunhão com o corpo, e você está fazendo discípulos, e você está adorando a Deus, e você está caminhando na perspectiva do Evangelho. Ainda assim, há circunstâncias e há situações em que as coisas estão erradas. E por que teria que dar certo? E por que não pode dar errado? Porque você não pode se frustrar? Por que não pode dar errado? Porque se der errado você deixa de vir na igreja? Por que pode dar errado? Porque se der errado você deixa Deus? Porque você passou uma necessidade, ou porque você teve uma perda profissional, você foi demitido? Por que não pode dar errado? Por que pode na casa do seu vizinho ele pegar um câncer e você na sua não pode? Porque você acha que isso é melhor do que ele? Porque o filho do vizinho pode sofrer um acidente e o seu não pode? Porque o seu colega de trabalho pode entrar em depressão e você não pode? Você é melhor do que ele? Você é diferente dele? Você é mais especial do que ele? Você acha que caiu mais sangue da cruz em você do que caiu nos outros? Você acha que você é ungidão?
Você acha que você é um super crente? Você acha que você é super espiritual? Ah, meu irmão, por favor, nós já estamos para além disso. Às vezes as coisas dão errado. E é preciso que você aprenda que nós estamos vivendo num mundo caído. E Jesus já nos advertiu dizendo, olha, vocês vão ter dificuldades. Olha, vocês vão ter provações. Olha, vocês vão ter privações. Olha, por vezes vai dar desânimo. Em outras situações, você vai ficar doente. Em outras circunstâncias, você vai poder ficar desempregado. Em outras, você vai viver crises relacionais. Algumas dessas crises vão levar a desencontros tais que vão provocar separações. E sabe o que é que eu percebo? Eu percebo que as pessoas não entenderam que caminhar com Deus não nos torna imunes ao fracasso, ao problema, à doença, à solidão, à angústia, à necessidade. E aí elas criam uma divindade fictícia, baseado em doutrinas perversas que alimentam o egoísmo, a vaidade e a ganância de uma geração que quer um Deus que financie os seus projetos, que banque as suas expectativas, que realize os seus sonhos, que se curve aos seus desejos. E essa gente não suporta que as coisas não deem certo. Essa madrugada um me escreveu dizendo, o senhor já sentiu assim, o desejo de largar a Deus, de esquecer de Deus, de questionar até que Deus existe ou não existe? A minha vida está dando tudo errado, e eu estou me sentindo assim. Eu disse, olha meu irmão, eu já me frustrei com a igreja, eu já me frustrei com o pastor, eu já me frustrei com companheiros de caminhada, eu já me frustrei com clero, eu já me frustrei com doutrina, eu já me frustrei com projetos institucionais, eu já me frustrei com políticas eclesiásticas, mas eu nunca me frustrei com Jesus. E nunca pensei em largá-lo. Porque se na verdade esse pensamento chegasse ao meu coração, ele revelaria uma única coisa, é que eu jamais o conheci. Porque eu não acredito que alguém que conheça a Deus cogite em deixá-lo. Por vezes, meu amigo, minha amiga, as coisas dão errado. Por vezes os projetos dão água. Por vezes os planos não se cumprem. E eu queria essa manhã, daqui dos meus 50 anos, da barba branca e de ruga nos olhos, e de rugas na alma, você não enxerga, compartilhar um pouco de algumas experiências, quem sabe isso possa lhe ajudar, e quem sabe isso essa manhã cria uma nova disposição no seu espírito, na sua caminhada com o Senhor. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é que você precisa se adequar às circunstâncias da vida. Veja aí a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos de 11 a 13. Filipenses 4, versos de 11 a 13. Diz o apóstolo, não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações, tudo posso naquele que me fortalece. Eu digo o seguinte, que gente madura é gente que está para além das circunstâncias. O que eu mais encontro na minha caminhada é gente que desanima e fica pelo caminho. Cadê o fulano? Não veio não, ele está em crise, ele está mal, ele está deprimido, ele está desencantado, ele está desesperançoso,
ele está decepcionado, magoou. Gente madura, meu irmão, vive para além das circunstâncias. O cara está em crise, o melhor lugar para ele estar é com os irmãos. O cara está quebrado, está mal, está sem esperança, está deprimido, está enfastiado da vida, está decepcionado. O melhor lugar para ele estar é com os irmãos. Porque ali ele vai ser animado, ele vai receber oração, vai receber abraço, vai receber palavra de Deus, alguém vai compartilhar que já viveu uma situação como aquela e como é que Deus agiu naquele processo. Ou seja, é o oposto de tudo o que nós fazemos. Paulo disse, olha, eu sei viver em qualquer situação, os fatos não alteram o que eu sinto e o que eu creio, porque eu sei em quem eu tenho crido e não no que eu tenho crido. Eu creio em alguém, não numa coisa. Eu creio numa pessoa, não numa divindade de ferro, de barro, de bronze, num Deus etéreo, intangível, que se dissolve na natureza, que é uma força, que é uma energia. Não, eu creio numa pessoa. Eu sei quem ela é, eu caminho com ela, ela fala comigo e eu falo com ela. Portanto, as circunstâncias da vida não alteram a maneira como eu caminho. Às vezes eu sou honrado num lugar, em outros eu sou desprezado e sou humilhado. Às vezes num lugar eu sou recebido com festa e me sento numa mesa onde tem banquete, em outras circunstâncias eu passo fome. Os fatos não mudam a minha consciência do Evangelho de Deus. Não são as lutas do cotidiano que me tiram do meu eixo gravitacional e espiritual, não alteram as verdades que já se estabeleceram no meu coração, não muda as minhas convicções, não quebra a minha envergadura, porque eu sei em quem eu tenho crido, estou para além das circunstâncias, e aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, um dos versos mais mal interpretados das Escrituras. Quando Paulo cita essa frase, a gente precisa olhar para o contexto, e aqui o que ele está dizendo, eu posso fracassar, eu posso ser humilhado, eu posso estar desempregado, eu posso ficar doente, eu posso ficar deprimido, o meu casamento pode dar errado, o meu filho pode se envolver com drogas, eu posso me sentir incapacitado para um desafio, eu posso me ver na minha própria vida em contradição, como ele também está dizendo, eu posso dar certo, eu posso viver na bênção, eu posso receber um bom salário e usufruir do fruto do meu trabalho, eu posso ter relações sadias e saudáveis, eu posso ter momentos de alegria, de comunhão e de prazer. Paulo está dizendo que ele está para além das circunstâncias. E aí a primeira coisa que eu quero lhe ensinar é que você precisa aprender a se adequar às circunstâncias. Sabe por quê? Porque a vida é feita de estações. Não é verão o tempo todo. Você vai ter dias de chuva, você vai ter dias cinzentos, você vai viver tempos de dificuldade. Eu vivi uma grande crise entre 2006 e 2009 na minha vida, porque foram anos de enfermidade na minha casa. Em 2006, meu pai faleceu depois de um processo terrível de falência do seu fígado. Uma morte muito dolorosa, e eu sou filho único, carreguei aquilo tudo sozinho. Na sequência, minha mãe adoeceu, e logo em seguida, em 2009, 2 anos depois, minha mãe faleceu, depois de 60 dias de UTI. Você sabe que é 60 dias de UTI, você tem que visitar a pessoa todo dia, fazer uma revolução na sua agenda, porque eu não queria deixar de ver minha mãe, porque eu sabia que dificilmente ela sairia dali. E foi um sepultamento atrás do outro, e quando você é como eu, filho único, você enterra pai, enterra mãe, você olha para um lado para o outro e diz, não tem mais raiz na terra. Sou órfão. Não é? Mesmo com mulher, com filho, com amigos, e com irmãos, e com cunhados, não é seu sangue. É uma sensação difícil, foram anos muito difíceis que eu me senti quebrado. Porque as estações mudam.
Às vezes as estações são boas, são favoráveis, são de conquistas e vitórias. Às vezes são de pranto, de dor e de silêncio. Mas Paulo diz que independente da estação, ele sempre estava cônscio de que era possível confiar no Senhor. E diz, tudo posso naquele que me fortalece. A segunda coisa que eu queria lhe ensinar é que há situações que não têm explicação. Portanto, a única coisa que você tem a fazer é aceitá-las. Veja aí Lucas capítulo 13, texto bem conhecido. Lucas 13, de 1 a 5. Diz o texto, naquela mesma época, alguns dos que estavam presentes foram dizer a Jesus que Pilatos havia misturado o sangue de alguns galileus com os próprios sacrifícios que ofereciam. Ao que Jesus lhes advertiu, julgais que esses galileus fossem mais pecadores do que todos os demais galileus por haverem sofrido dessa forma? Pois eu vos asseguro que não. Todavia, se não vos arrependerdes, todos vós semelhantemente perecereis. Ou pensais vós que aquelas 18 pessoas sobre as quais desabou a torre de Siloé e as matou, eram mais culpadas que todos os outros habitantes de Jerusalém? Com certeza não eram. Eu vos afirmo, porém, se não vos arrependerdes, todos vós, da mesma maneira, perecereis. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, meu amigo, minha amiga e minha irmã. Há coisas que não têm explicação, portanto, você precisa aprender a aceitá-las. Há situações que fogem do seu controle, do seu entendimento, de qualquer racionalização possível. Tomando café uma vez com o Caio, lá em Brasília, próximo da casa dele, falando sobre a morte do filho dele, Lucas, que foi atropelado depois de sair de uma reunião da igreja. Filho de um homem que devotou a vida inteira para a pregação do Evangelho. E aí eu lhe pergunto, será que Deus não tinha competência de cuidar desse garoto? Essas coisas acontecem. E ali eu olho um homem com a dor que é lacinante da perda e da saudade, mas com o coração pacificado de não questionar Deus em nada, nem levantar o dedo em riste para o céu e dizer, por que você não resolveu esse problema? Há coisas que simplesmente não têm explicação. Jesus está aqui nesse texto de Lucas dizendo, olha, a torre caiu lá e quem estava embaixo morreu. Quem não estava ali não morreu, mas quem estava morreu. Tinha gente que ia estar e não esteve, por algum motivo se atrasou e não estava no momento da queda. Tinha gente que não era para estar, mas resolveu ir, e estava no lugar errado, na hora errada, e a torre caiu na cabeça e morreu. E o outro exemplo ainda é mais dramático, porque os galileus estavam lá no monte orando, estavam fazendo uma vigília. Foram no monte orar. Você é daquele que vai para o monte para orar ainda? Não? Você precisa de um monte para orar? Estavam lá, sacrificando, lá, adorando a Deus. Aí vieram os soldados de Pilatos, matou todo mundo, o sangue deles se misturou com o sangue dos bezerros que tinham sido mortos. Ficou aquela desgraceira. E aí a moçada veio e disse, por que Deus não protegeu esse pessoal? Eles não estavam fazendo culto? Jesus disse, estavam. E daí? Vocês acham que eles eram melhores do que os outros galileus? Não, não eram não. E aí ele conclui as duas questões com uma afirmação contundente. Se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer do mesmo jeito. Sabe o que quer dizer? Que o importante não é como você morre, o importante é como você vive. Como você vai morrer não é importante, se vai ser de desastre, de câncer, se vai ser de velhice, se vai ser de infarto. Não importa. O que importa é como você vive. Porque como você vive determina como você vai viver. Há coisas que não têm explicação. Há situações que são insuperáveis. Há fatos que são inexplicáveis. Não adianta você tentar explicá-los. Eles simplesmente acontecem.
E quanto mais você busca uma explicação, mais você se angustia, mais se desespera, mais entra em parafuso, mais briga com Deus, mais deixa com que uma raiz de amargura cresça dentro de você, e aquilo não resolve nada. Aconteceu, meu irmão. Mas, pastor, por que aconteceu na minha casa? E por que não deveria acontecer na sua casa? A sua casa é melhor do que todas as outras casas da terra? Isso aconteceu. Às vezes um fato muda a nossa vida para sempre. E as pessoas, ao invés de aprender a lidar com aquela situação, passam a se amargurar, passam a se inquietar, a se angustiar e a se tornar um porco espinho para a vida, que qualquer pessoa que se aproxima de você se fere, porque você se tornou um espinheiro. Mas por que aconteceu comigo? E por que não deveria ter acontecido com você? Agora pegue o que aconteceu com você e faça uma coisa boa disso, como diz Jean Paul Sartre. O importante não é o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram com você. Aconteceu. Agora pegue isso e dê um jeito de arrumar a vida, e dê um jeito de viver com o que você tem, porque tem gente que está muito pior do que você. Há coisas que não têm explicação e para as quais eu lhe aconselho, não busque entendê-las. Terceira coisa que eu posso lhe ensinar diante daquilo que eu aprendi da vida, é que há situações que são insuperáveis e você vai ter que aprender a conviver com elas. Veja aí, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, os versos de 7 a 9. Texto bem conhecido. 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Diz o texto: e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes eu roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Existem situações que se instalaram na sua vida que não vão sair nunca mais. E ou você aprende a conviver com elas, ou você vai sucumbir a elas. Porque elas vieram para ficar. Paulo diz que havia algo que estava furando ele. Ele usa aqui uma alegoria, um espinho na carne. Tem negócio pior do que um espinho? O negócio quando entra um espinhozinho no seu pé, você enlouquecer, não? Um espinho no dedo. Um espinho é um negócio que não mata, mas incomoda, que é uma coisa. E fica ali doendo, inflama, e aquele sofrimento. E aí Paulo usa essa alegoria dizendo assim: olha, eu tenho um problema que para mim é um espinho na minha carne. Há muitos teólogos que afirmam que essa deficiência de Paulo era a sua visão. Porque um homem que precisava escrever, que precisava ler para ensinar, tendo uma deficiência de visão, ele estava praticamente amputado. E em alguns textos você percebe que Paulo já não escreve mais as suas cartas, alguém escreve para ele e ele só assina no final. Portanto, há uma especulação de que a limitação de Paulo era a sua visão fragilizada, mas podia ser qualquer outra coisa. O fato é que Paulo precisava que Jesus removesse aquele espinho que incomodava, que doía, que limitava, que cerceava, que machucava, que desconsolava. E aí a resposta foi para ele desconcertante: ô Paulo, para de choramingo, para de nhenhenhê, Paulo. Paulo, tu é grande já, rapaz, acaba com essa coisa, acaba com essa chantagem, acaba com esse milindre. A minha graça é suficiente para você, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa quando as pessoas estão quebradas, Paulo. Paulo, as limitações da vida,
as fraquezas da vida, as quedas da vida, os fracassos da vida, as limitações da vida, o imponderável na vida, quebra o sujeito de uma forma que permite que meu espírito faça coisas que não faria se essa circunstância não estivesse estabelecida. E eu quero assim, Paulo, e assim vai ser, e acabou-se. E aí Paulo disse, aí eu aproveitei esse gancho, e disse, eu vou me aproveitar da depressão, da dor, da fadiga, do cansaço, do inconveniente, da desolação, da solidão, do desprezo, da traição, de tudo que a vida me trouxer no banquete dos dias. Eu vou aproveitar para que de alguma forma esse amor se instale em mim e me torne alguém melhor. Ah, como é diferente da gente, né? Você não pode ter um probleminha que você já começa a jogar pedra no céu, né? Não pode ter uma situação que é irreversível, que você tem que conviver com ela, que você já começa a amaldiçoar a Deus, e você se torna amargo. Você se torna insuportável, ninguém pode chegar junto de você, porque é só lamúria, você não tem uma coisa boa para dizer. Tem 10 coisas boas acontecendo e uma ruim, você só consegue falar daquela ruim. Olha, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa, há circunstâncias na vida que se instalam, que vão ser para sempre, ou você aprende a conviver com elas, ou você vai morrer de murmurar, e a murmuração atrai o inferno para junto de você. E o que é que você quer? Você quer ser pacificado ou você quer ser atormentado? Você quer ser liberto ou você quer ser opresso? Você escolhe. Saul vivia opresso por um demônio. Chamava Davi, Davi vinha, tocava e atraía a presença de Deus. E ele se sentia pacificado, confortado, aliviado. O que é que você quer? Você quer um demônio lhe oprimindo ou você quer o Espírito de Deus lhe consolando? É uma escolha sua. Mas o que eu percebo é que há algumas situações em que Jesus diz, minha graça te basta. Há algumas coisas que você está vivendo que o Senhor diz para você, minha graça te basta. Ah, Senhor, mas eu estou vivendo nessa situação, mas a minha graça te basta. Será que é pouco o que eu dei para você? Será que é pouco eu ter enchido você de esperança? Ter lhe dado a possibilidade da eternidade, ter colocado o meu Espírito em você, ter aberto os seus olhos, ter repaginado a sua mente, ter mudado os seus valores, ter perdoado os seus pecados. Será que isso é pouco para você? A minha graça te basta. Aprenda a viver com isso. Tem gente vivendo com coisa muito pior. E com alegria no coração. E com esperança. E com gratidão. Enquanto você não pode ter uma frustração, você não pode ter uma dor, você não pode ter um impedimento. Você não pode conviver com um doente. Você não pode se sentir fracassado num projeto. Você não pode ficar sem uma dificuldade profissional. A minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quarta coisa que eu tenho para lhe dizer é que derrotas vão acontecer em nossa história, por isso aprenda a perder. Veja aí 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo 4. Hoje vocês estão andando um pouquinho, né? Normalmente a mensagem sempre é expositiva, hoje é temática. 2 Timóteo 4, 16. Paulo diz o seguinte, na minha defesa, primeira, ninguém se fez presente para me ajudar, pelo contrário, todos me desampararam, contudo, que isso não lhes seja imputado em juízo, todavia o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças, para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Assim o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Paulo disse, olha, eu gastei minha vida toda ensinando pessoas, cuidando de pessoas, acolhendo pessoas, abraçando pessoas, incentivando pessoas, trazendo a palavra de Deus para as pessoas, sendo um instrumento para a salvação das pessoas. Mas quando eu mais precisei, quando eu estive só, quando eu estive diante do tribunal, quando eu fui acusado,
quando eu precisava de apoio, quando eu precisava de abraço, quando eu precisava da presença das pessoas, eu fiquei só. Só. Ninguém se colocou a meu lado, nem que fosse para me dar um apoio emocional. Ninguém, ele diz aqui, ninguém ficou ao meu lado. E aí complementa, mas o Senhor está comigo. E Ele vai renovar as minhas forças e vai me dar a possibilidade de fazer aquilo que eu desejo. Deixa eu lhe explicar. Vão acontecer derrotas na sua vida, meu irmão. Vai ter amigo que vai lhe frustrar. Sua mulher vai lhe frustrar, seu marido vai lhe frustrar, seus filhos vão lhe frustrar. Seu pastor vai lhe frustrar, seus líderes vão lhe frustrar, o governo vai lhe frustrar, o seu chefe vai lhe frustrar, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão. Vão acontecer coisas na sua vida que vão lhe encaminhar para uma derrota que é inexorável. Você vai perder, as coisas vão dar errado, você vai fracassar, você vai se sentir só, você vai se sentir traído, você vai se sentir abandonado, você vai se sentir não compreendido, você vai se sentir injustiçado. E diante dessas circunstâncias que vão acontecer, e se há uma certeza que eu tenho na vida, é que você vai se dar mal em muita coisa. Mesmo que eu não queira, e mesmo que eu não deseje. Mas você vai dar mal em muita coisa. E vai ter muito projeto na sua vida que vai dar errado. E vai ter muita batalha que você está lutando que você vai perder. Isso eu lhe digo tão certo como vive o Senhor. Mas você tem que entender que mesmo nessas circunstâncias, Deus ainda continua sendo bom, como diz a canção. Deus ainda continua sendo Deus. Ele ainda continua sentado no trono e Ele ainda ama você. Se isso lhe é suficiente, eu não sei. Para mim é. E eu aprendi a perder. Aquela psicóloga Elizabeth Kubler-Ross fala no livro Perdas Necessárias, que a gente tem que aprender a perder. Tem coisa que você tem que deixar aí. Tem coisa que você tem que abandonar. Tem projetos que você tem que dizer, fracassei. Tem planos que você tem que dizer, é impossível. Tem relações que você diz, infelizmente, ela perdeu-se. Não é possível mais reverter. Tem filho que você tem que deixar de ir. Você faz o que você pode, você investe tudo o que você pode, mas a pessoa não quer, ela quer andar no outro caminho, ela quer fazer outras escolhas. Deixe ela ir. Entregue a Deus, confie no Senhor e deixe ela ir. Porque você não pode evitar nada, não há nenhuma situação que esteja sob o seu controle. Tudo está sob o controle do Senhor. Ele diz que não cai um cabelo da sua cabeça sem você saber. Você não pode controlar, mas Ele pode. Deixe, aprenda a perder. Aprenda a olhar para a situação e dizer, não é possível. Aprenda a voltar atrás. Aprenda a reconhecer seus limites. Aprenda a reconhecer a sua humanidade, a sua fragilidade, a sua limitação, a sua incapacidade. Você não é bom em tudo. Aprenda que derrotas vão fazer parte da sua história. Paulo sabia disso. Se sentiu derrotado no final. Abandonado pelos amigos. Esquecido. Mas o seu coração estava firme. Porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Quanto a mim, estou sendo já entregue por sacrifício, diz o texto. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a volta do Senhor. Aleluia. Em quinto lugar, eu quero lhe dizer, aproveite as estações da vida. Quando for primavera, aprecie as flores. Romanos 15, veja aí. Romanos 15, verso 30. Diz o texto: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus,
para que eu me livre dos descrentes da Judéia e que a ministração do que desejo realizar em Jerusalém seja bem recebida pelos santos, de maneira que pela vontade de Deus eu vos possa visitar com alegria e em vossa companhia desfrute de um período para recuperar as forças. Quando chegar a estação da primavera, meu irmão, aproveite, colha flores e encha a casa de alegria, porque essas estações não duram para sempre. Paulo disse, olha, eu quero estar com vocês e eu sei que vai ser um tempo gostoso. Eu sei que vai ser um momento de alegria, eu sei que vai ser um momento de comunhão. Eu preciso de refrigério. Eu preciso viver situações em que minha alma se regozije. Eu preciso encher meu coração de esperança. Eu preciso de gente que me anime. Eu preciso de gente que me abrace. Eu preciso de gente que diga, poxa, tu é o cara. Você precisa disso. E a igreja deveria cumprir esse propósito, lhe confortando e lhe confrontando, fazendo simultaneamente as duas coisas. Paulo disse, eu estou doido para chegar aí, porque quando eu chegar aí eu sei que é uma benção. Ó, tem casa de irmão que quando eu vou, quando ele liga para mim e diz, ó, vem para cá, eu digo, isso é uma benção. Quando Aguinaldo liga para mim e diz, vem para cá, eu digo, vai ter um cordeirinho, vai ter uma batatinha sauté, vai ter aquela serva gelada, vai ser uma benção. Aquela varanda da casa dele com ar-condicionado e Rita Lee cantando, aleluia, Jesus. Não podia ser assim o tempo todo, mas não é, meu irmão. Mas quando é, aproveite. Quando estiver dando certo, aproveite. Quando for tempo bom, aproveite. Se tiver com a colheita abundante, guarde um pouco, porque vai chegar dias em que não vai colher nada. Quando tiver com os amigos lhe recebendo, lhe abraçando, querendo estar com você, aproveite, porque tem tempo, como o de Paulo, que você fica só. Quando tiver na estação que você percebe que tudo está dando certo, se alegre, celebre, dê glória a Deus e agradeça ao Senhor. Mas saiba que isso não dura para sempre. E quando o tempo ruim chegar, faça a mesma coisa. Aproveite a comunhão. Tem gente que passa na nossa vida e é por tempo curto. Tem gente muito bacana que passou na minha vida, mas foi por pouco tempo. E às vezes você não usufrui tanto da pessoa. Desfrute. Quando tem gente assim, é bom estar junto. Ó, gente boa, só você estar junto, você já pega a benção. Né? É gente que exala coisa boa, por isso que Paulo usa a metáfora do perfume. Ele diz, nós somos o bom perfume de Cristo. Tem coisa melhor do que você estar junto de uma pessoa cheirosa? Tem não, meu irmão, é bom demais. Agora, fique do lado de um fedorento para você ver. Cebozinho, fique do lado dele para você ver. Você fica orando, Jesus, leva teu servo para junto de ti, Senhor. Tira ele daqui. Leva essa bênção para outro canto. Mas como é bom estar junto de gente alegre, gente para cima, gente feliz, gente resolvida, né? Aquela coisa gostosa, com gente que você senta, que tem uma boa conversa, tem um bom papo, gente culta. Eu adoro sentar com gente assim. Para mim é a melhor coisa do mundo. Não me dê presente, não me dê roupa, não me dê objeto, não me dê nada. Me chame para estar com você, me leve para um restaurante, me chame na sua casa, me leve para um barzinho, pague a conta toda, completa. É uma bênção, eu adoro. Muito mais do que qualquer presente, sabe por quê? Porque eu nunca vou esquecer daquela noite, daquele dia, daquela tarde, daquele momento. Me leva, meu irmão, por favor. Aproveite as estações, porque as estações não duram para sempre, elas mudam. Aproveite as boas marés, aproveite os bons ventos, porque eles não duram para sempre. Em último lugar, eu quero lhe dizer que a bondade do Senhor jamais se apartará de nós, portanto, confie nele. Veja aí o Salmo 34. O salmista, como ele nos ensina, Salmo 34. Versículos de 15 a 20. Esse é um salmo que você deveria saber ele todo. Salmo de Davi. 15 a 20. Os olhos do Senhor contemplam os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. A face do Senhor está contra os que praticam mal, para da terra apagar qualquer lembrança deles. Suplicam os justos e o Senhor os ouve e os liberta de todas as suas aflições. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo enfrenta muitas adversidades, mas de todas elas o Senhor liberta.
O Senhor preserva-lhe todo o ser, nenhum osso sequer é quebrado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão, a bondade do Senhor não tem fim. Perto está o Senhor, diz o salmista, perto está o Senhor. Ele não está dormindo, Ele não está inerte, Ele não está esquecido, Ele não está com raiva, Ele não está decepcionado, Ele não tem nenhuma expectativa a seu respeito. Pelo contrário, tudo que tinha que ser feito, foi feito. Tetelestai, está consumado, está pago, está resolvido. Agora, é uma relação de amor, de entrega, de confiança, de respeito, de cumplicidade, de compromisso, de fidelidade, de zelo, de paixão. E se não for assim, não serve para nada. Hoje de manhã eu fui acordar a Gabi, ela disse que queria vir estar conosco, e ela estava morrendo de sono, está estudando aí para provas do colégio. E ela disse: pai, eu estou com tanto sono, mas eu vou, né? Tu vai ficar chateado. Eu digo: vou não, filha, não vou ficar chateado. Nem Jesus vai ficar chateado, porque tem que ser feito do coração. Tem que ser feito com paixão, com zelo, com alegria e com emoção. Se não for assim, não serve. Quando eu vejo as pessoas realizando coisas na comunidade, e quando eu vejo elas não realizando aquilo que poderiam fazer, que tem chamado e talento para fazer, como eu percebo isso, como falta paixão, como falta zelo, como falta compromisso, como falta entendimento, como Deus é uma entidade que nós usamos só nos momentos de dificuldade e só para resolver os nossos problemas, como a nossa fé é pequena, como a nossa relação com Deus é interesseira, como nós gostamos de barganhar, como nós queremos fazer coisas depois que coisas sejam feitas para nós. Mas o Senhor permanece fiel. A bondade de Deus não cessa. Ele está sempre perto dos que têm o coração quebrantado e Ele guerreia as nossas guerras. Eu sei que com o Senhor jamais eu vou me sentir prostrado, esquecido, sem expectativa, sem compaixão. Ele está sempre do meu lado, Ele está sempre disposto a cuidar de mim e a conspirar para que o melhor sempre aconteça na minha vida. Eu quero concluir lhe dizendo que em 1996, eu saí do Banorte, que era o banco que eu trabalhava, o banco foi comprado, e eu pedi demissão, queria ir logo para o mercado me realocar, trabalhava na área de tecnologia, e peguei minha indenização, à época, de 11 anos de trabalho, e montei uma equipe para construir um protótipo de um produto que eu acreditava que com ele eu poderia começar um negócio. Eu sempre fui empresário, desde 21 anos, mas eu trabalhava no banco e tinha minha empresa. A empresa era um complemento da minha renda. Quando eu saí do banco, a empresa não rendia o suficiente para eu conseguir me manter. E aí eu peguei minha indenização e fui criar esse protótipo. Pois bem, 2 anos depois, com o protótipo pronto, sem R$1 no bolso, porque tinha gasto tudo, eu fui atrás de investidor para botar dinheiro no protótipo, e a partir disso eu consegui estabelecer a empresa e fui em busca de capital de risco. Depois de fazer algumas apresentações para investidores, eu consegui um investidor que estava disposto a botar o que eu estava pedindo, na época era $1 milhão. Tudo certo, tudo definido, projeto aprovado, business plan conforme o que tinha que ser, contrato feito, a gente ia assinar, 1998, aí vem a crise da Rússia. Nunca mais eu me esqueço. E aí isso abala o mundo inteiro, e os investidores sustentam os investimentos, e eu fiquei sem dinheiro para viver, sem emprego e sem capital de risco para poder tocar o meu negócio. E vivi uma crise financeira que não tem precedentes. Foi uma situação muito difícil. Hoje, já 21 anos depois dessa grande mudança que ocorreu na minha vida, eu estou diante de uma grande mudança novamente. Desde agosto do ano passado, eu deixei a minha empresa, da qual eu continuo como sócio, mas não estou mais recebendo prolabore, nem estou mais trabalhando como executivo, e comecei um projeto, um novo projeto, num setor completamente diferente do meu, apesar de fazer coisas que eu tenho domínio, mas numa área muito diferente daquela que eu trabalhei toda a minha vida.
num sonho de criar uma nova empresa, um novo negócio, com um sócio lá de São Paulo, e a gente está desde agosto trabalhando, já são quase 10 meses, no mês de maio a gente termina, e aí a gente vai para o mercado em busca de investidor. E óbvio que os fantasmas visitam você, né? E as inquietações, e as dúvidas, e os medos, será que não vai ser a mesma coisa? Será que você também não vai viver aquela mesma crise? Será que você não vai ficar na mesma situação? Será que o mercado não vai mudar? Será que o vento não vai ficar desfavorável? É óbvio que você fica com todas essas inquietações. Mas só que agora eu não tenho mais a maturidade que eu tinha há 21 anos atrás. Eu sou outra pessoa, as minhas experiências com Deus são muito mais profundas, o meu conhecimento de negócio é muito maior, a minha leitura da vida é totalmente diferente. Eu não sei o que vai acontecer, pode ser que a gente consiga investimento, eu acho que é um bom negócio, senão não tinha ficado 10 meses trabalhando nele, mas não há nenhuma garantia, pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, não há nenhuma obrigação de Deus em abençoar isso. Pode ser que seja um caminho bom, mas pode ser que não seja. Pode ser que tenha sido uma escolha correta, mas pode ser que não seja. Mas sabe o que é que nos traz conforto? É que você sabe que dando certo ou dando errado, Deus continua sentado no mesmo lugar. Dando certo ou dando errado, o Espírito de Deus continua falando comigo. Dando certo ou dando errado, as Escrituras continuam sendo as Escrituras, revelando esse Deus que ama e que se entrega pela causa do amor. Dando certo ou dando errado, eu sei que Ele continuará conspirando para me fazer o bem. Dando certo ou dando errado, haverá pão na minha mesa, porque o Senhor disse que o pão nunca ia faltar na mesa do justo. Dando certo ou dando errado, eu continuarei esperando no Deus da minha salvação. Portanto, meu irmão, o meu desejo é que o Senhor lhe abençoe, que a mensagem tenha falado com você, que você aproveite aí o feriadão com as pessoas que você ama. Amanhã lá em casa não tem pequeno grupo, você está liberado para você ter mais tempo de comunhão com quem você gosta. Se você quiser me convidar para jantar nos Petos, em algum lugar, lá no Pobre Juan, em lugares assim, você sinta-se à vontade, meu irmão, viu? E se você me chamar, Deus vai abençoar você, não tenho nenhuma dúvida disso. Portanto, gaste tempo com gente e não com coisas. E a gente vai se encontrando por aí, o resto eu te falo no caminho. No nome de Jesus. Amém.